Olá, pessoal! Estamos aqui começando a entrar ao vivo. Quem estiver entrando, por gentileza, já pode ir avisando as pessoas. Querida Elisa, tudo bem por aí? Vamos aguardar uns momentinhos, né? Estamos aqui pontualmente, 17h17. As pessoas estão sendo informadas e daqui a pouco a querida Shirley também já vai entrar aqui para a gente começar essa live. Hashtag adulto saudável. Delícia, querida Shirley já está quase entrando. Muito legal. Delícia, querida Elisa. Muito bom. Fábio, quanto tempo. Gra. Que legal, bastante gente super querida e que delícia estar com vocês. Vou aguardar aqui mais uns momentinhos. Então, quem estiver chegando, querida Shirley, ótimo, já chegou. Se puder me enviar a solicitação, muito bom, Juliano. Que delícia, Lídia, ótimo. E quem puder ir divulgando nesse aviãozinho para outras pessoas que vocês acham que vai poder contribuir, por gentileza, é só encaminhar, tá ok? Vou aguardar aqui a solicitação da querida Shirley, querida Michele também entrando. Uau, esse horário a gente estava na dúvida, né? Apesar que vai ficar gravado, mas já tem bastante gente aqui de fato entrando. Aguardando a querida Shirley. Oi, lindona! Oi, querida, tudo bem, Cristi? Ótimo, minha linda! Estamos aqui, hein? Prazer estar aqui com você novamente. Aquela live, nossa, parece que passou em 10 minutos, sendo que durou 1 hora, né? Foi fantástica. Não, muito grata, né? Agora falei, vamos fazer do meu Insta, mas é bom também que o seu também recebe as notificações, né, Shirley? Sim, agora que eu entrei, começa a chegar para quem me segue. Eu quero aproveitar e desejar uma ótima tarde para todos vocês que estão aqui, dedicando um pouquinho do seu tempo para ouvir esse tema maravilhoso. Eu, como vocês, eu estou aqui mais como uma aluna da querida Cristi, que sempre me inspira e me ensina muito. E esse tema é apaixonante, vale a pena assistir essa live do início ao fim. Né, Cristi? Ai, meu Deus, agradeço super, né? E aí a gente estava até falando assim, vamos deixar fluir, porque 1 hora a gente sabe que é pouco, né, Shirley? Mas vamos colocar o essencial aqui, que esse tema realmente eu sou apaixonada. Tem muitas nuances, né, Shirley? Aliás, a gente se conheceu com esse tema, então é legal também a gente estar falando desse tema, né? Há Sim. 3 anos, né? Há 3 anos, exatamente 3 anos. E aí, até para quem não assistiu, né, Shirley, a última live que a gente fez, que foi dia 5 de abril, tá Sim, aqui no IGTV, no meu IGTV, também vai estar no YouTube, porque de alguma forma foi o que inspirou a gente marcar hoje, né, Shirley? sim, porque nós estávamos falando sobre essa questão de adulto saudável, entrou nesse assunto, né? Não tinha como não entrar, e as pessoas ficaram curiosas para saber mais a respeito da dinâmica da espiral. Então eu provoquei a Cristi, né? Ela estava lá como minha convidada, e eu falei, não, Cristi, a gente vai ter que fazer outra live. E esse Ótimo. chegou o momento, né? Esse é o momento. Convida Esse... vocês que estão chegando agora, pega esse aviãozinho, envia para as pessoas que você acredita que podem se interessar por esse assunto, convida elas para estarem aqui conosco. Essa live, ela vai ficar no Insta da Cristi, não no meu. Então, quem me segue, passa a seguir a Cristi, que se não conseguir ver tudo, vai lá e assiste depois. Maravilha, minha linda. Então, meus amores, boa tarde novamente para todos aqui com a queridíssima Shirley. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Cristi, eu sou psicóloga de formação e sou mentora sistêmica.
A querida Shirley é maravilhosa, ela é uma querida, nós temos muito em comum, até em relação ao desenvolvimento humano, né, Shirley? E Sim. esse assunto que nós vamos falar aqui é um assunto que, além de ser interessante, que eu também particularmente amo falar da dinâmica da espiral, é um assunto que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, né? Porque nós vamos falar de níveis de consciência. Então, eu acho que dá para a gente começar. O que você acha, Shirley? Ai, eu acho que pelo contexto, né, seria bom que começássemos logo. Perfeito. Então, vamos lá, meus amores, porque como nós temos até 18, né, e 17, então vamos começar. A ideia é que eu vou fazer uma explanação mesmo, né, dos níveis da espiral, e vamos ver se ainda dá tempo da gente abrir um espacinho para perguntas. Mas Sim, essa é a ideia. Vai. a Grazi está perguntando se hoje não vai para o YouTube, porque você está acostumada a transmitir por lá também. E hoje nós Ah, estamos fazendo só ótimo. por aqui, né? Não, hoje nós vamos fazer só por aqui, porque as coisas também vão evoluindo e agora a gente está conseguindo baixar as lives e depois a gente põe no No YouTube. YouTube. Então, é por aqui mesmo. Nós vamos ficar hoje aqui, Gra. Então, vamos lá, meus amores. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, para alguns já que me conhecem sabem, mas é bom a gente lembrar, né? A teoria da dinâmica da espiral, ela é uma teoria que ela hoje é considerada uma teoria que explica tudo, uma teoria que explica tudo. Por quê? Porque ela é inclusiva, né? Então ela não exclui nenhum outro tipo de teoria, nenhum tipo de linha da psicologia, pelo contrário, ela vai incluindo e por conta disso ela se torna sistêmica e tão abrangente. E aí, até o próprio Ken Wilber, né, que também tem toda a matriz dele é baseada na espiral, ele traz isso de uma maneira muito prática também para trazer para nós que não precisa excluir nada para a gente evoluir. E que a expansão da consciência ela vai, de fato, se expandindo a partir do momento que a gente inclui coisas que fazem sentido para mim e a gente vai se desapegando ao que não serve mais. Então, eu gosto de trazer essa perspectiva no começo, até para as pessoas assim perceberem que tudo que a gente for estar falando aqui vai fazer sentido para você em algum momento da sua vida ou hoje, porque ela está inclusa nos níveis de consciência da espiral. Ok? Uma primeira curiosidade que eu gosto de falar também da teoria, e foi inclusive o tema, né, Shirley? O Clark Graves, né, que é o pioneiro nesse estudo do como funciona o adulto saudável, ele durante muito tempo ele relutou em começar a estudar o adulto porque ele percebia que existia muitas pesquisas acadêmicas e científicas olhando a doença do adulto. E foi quando ele se estimulou falei, vamos lá, eu vou me desafiar. E ele nem imaginava que ia ser uma baita de uma contribuição para a humanidade, né? Então, eu quero entender como é que funciona o ser humano adulto saudável. E aí, ele estudou durante 36 anos, 50 mil pessoas. Ele acompanhou as mesmas 50 mil pessoas. Então, não foram 50 mil pessoas aleatórias, né? E isso é incrível, né? Imagina ele acompanhar durante 36 anos, né, Shirley? Fantástico. 50 mil pessoas, em todas as dimensões, não só profissional, pessoal, existencial, e ele foi acompanhando, como se fosse um Big Brother, vamos assim dizer, né? Da vida da pessoa. E ele começou a perceber que tinha alguns padrões e ele chegou, né, de uma maneira já trazendo o essencial, em dois componentes-chave que nos permeiam e que vai dar base para toda a dinâmica da espiral. Ele considerou sempre nos níveis o potencial humano, ou seja, aquilo que é único em nós, e as condições de vida que a pessoa estava vivendo. Né? Então, assim, esses dois componentes integrados, e depois nós vamos falar também da nossa visão da pandemia e da dinâmica da espiral, eles são libertadores. Por quê? Porque algumas teorias psicológicas a gente sabe que é mais voltado para o potencial humano. Algumas teorias, né, até de sociologia, antropologia, mais as condições de vida. Então, ele conseguiu integrar
esses dois componentes que são chave para nós. E a dinâmica da espiral, ela não é algo que nós vamos ver aqui, né? Que é fixo, por isso que é dinâmica. Ela foi feita em hélice, então é uma espiral mesmo, que diante da condição de vida que a gente está vivendo, ela é ou ascendente ou ela é descendente. E isso não é melhor ou pior, porque as pessoas já me perguntam, ah, mas isso é bom? Não, não tem bom ou mal. Isso faz parte da condição humana, né? Isso faz parte da condição humana. E é isso que faz o que, na verdade, a gente fortalecer o que nós falamos da questão do eixo do adulto saudável. Porque o adulto saudável, ele não é sempre numa condição, por exemplo, que a gente fala, né, de alegria, euforia. Ele vive todas as emoções, mas de uma maneira saudável. E a gente vê isso durante os níveis da espiral. Então, querida Shirley, estou muito rápida ou podemos ir assim, né, por causa do horário? Eu penso que quem está nos assistindo está se deliciando assim como eu, porque esse assunto é tão gostoso que eu não me canso de ouvir. Então, vamos lá. Daí, qualquer coisa também você me fala, viu, Shirley? E aí, Pode se as deixar. pessoas te perguntam, vão registrando, não deixe que daqui a pouco a gente vai dar um espaço para perguntar também. Eu vou ficar atenta se tiver alguma que encaixe no que você está falando, eu vou procurar trazer. Pode Tá ser? bom. Ótimo, maravilhoso. Então, vamos lá. Então, existem 9 níveis de consciência, tá? Então, nós vamos começar do nível mais instintivo, né, para o nível mais expansivo. Então, isso é importante a gente perceber. Muitas vezes, vocês vão perceber que a gente entende o nível intelectualmente. E isso é mais rápido para nós, até porque a condição saudável do adulto tem um nível intelectual realmente que capta rapidamente. O ponto é o quanto que eu aplico realmente na minha vida e sinto isso verdadeiramente. Porque a dinâmica da espiral, quando ela é vivida, vocês vão ver apenas intelectualmente, no momento que está vivendo agora, que a gente está vivendo pandemia, tudo aflorado, com sensibilidade aflorada em todos os sentidos, as coisas começam a virar reais, né? Ah, eu achei que eu era lá dos últimos níveis. Agora eu tô vendo que, gente, tem muita coisa para olhar. Exatamente, tô lá no bege. E tá tudo bem, ótimo. Então, vamos lá. Então, eu vou falar já os níveis pelas cores, tá? Pra gente facilitar. O primeiro nível é o nível bege, tá? Então, o Tem bege... uma foto depois, no final, para mostrar? Seria legal. Eu tenho uma aqui de um material seu. Maravilhoso. E daí, olha só, então espera só um pouquinho. Já me deu até uma ideia aqui, Shirley. Depois, inclusive, ó, porque eu sei que já vão me perguntar. Olha aqui, ó. Como boa aluna, 3 anos atrás que eu fiz esse curso com você e eu tenho tudo. Maravilhoso. Não, você pode me ajudar também. Isso, ótimo, essa foto é ótima. Nós vamos mostrar essa também. E tem esse livro aqui também, ó, do Luciano Meira. Ah, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Inclusive, eu acabei de receber uma informação da Bela que está em promoção até hoje, à meia-noite. Depois eu vou colocar aqui para vocês no Stories, tá? Que tem gente, também... qualquer livro do Luciano Meira vale a pena, né, Cristi? Total, lá, maravilhoso. Né? O primeiro dele também é fantástico. O primeiro dele, A Segunda Simplicidade, que tem tudo a ver com a dinâmica da espiral. Legal, também. Mas pode ir mostrando. Ô, Shirley, ok, se você precisar de ajuda, você me pede, eu tô aqui. Perfeito. Então, o primeiro nível é o bege. Né? Então, o bege, gente, ele foi escolhido pela cor das savanas. Então, assim, o bege é o instintivo. Então, o bege, para vocês terem uma ideia, não tem luz e sombra, como a gente vai falar dos outros níveis. É porque ele é o que são os nossos instintos de sobrevivência, né? Então, toda a questão nossa de se alimentar, toda a questão nossa do sono, da sexualidade, toda a questão nossa que é totalmente físico, mas que se a gente não cuida, afeta o emocional, é do bege.
tá? Então, esse é o cor das savanas, é instintivo. Por exemplo, naquele filme, né, da Cordilheira dos Andes, lembra que teve aquele acidente e tal? As Sim. pessoas tinham uma evolução, um nível de consciência amplo, mas foram lá e descenderam para o nível bege. Alguns até comeram carne humana. Então, o bege, gente, é o nosso instinto, não tem zero de julgamento, é o que a gente é. E é maravilhoso quando a gente tem essa intimidade com o bege, porque a gente percebe o que o corpo precisa. A Né? gente Então, isso é, é o bege é grandioso. meio homem das cavernas. Homem das cavernas, tá? É homem das cavernas total. Por exemplo, no momento que a gente está em perigo, se a gente estiver atenta, é o bege que ele vai ou fugir, né? Ou, de fato, lutar. Então, quando a gente luta ou foge de uma situação emergencial, é o bege que está ativo em nós. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível roxo, né? Tem alguns que chamam de púrpura. O nível roxo é o primeiro nível que desperta o senso coletivo nosso. Ele é totalmente irracional. Então, por que foi escolhido o roxo, o Cristi? Por conta das tribos indígenas. Então, o nível roxo, para vocês terem uma ideia, qual que é a luz do nível roxo? É quando a gente está no ambiente e a gente fala assim, nossa, você faz parte da minha tribo, parece que eu já te conheço há anos, né? Aqui é meu porto seguro. Isso é o luz do roxo. Porque a gente se sente o quê? Pertencente a um grupo e faz parte da minha vida. E é muito importante para mim. Gente, não tem uma explicação lógica mesmo. É aquela sensação irracional mesmo. Eu nem sei porquê, mas eu já tô amando estar com a Shirley. Pronto, é isso. É o roxo nosso que está conectando, tá? Na luz. É a luz do roxo, A perfeito. luz do... A luz do roxo. A sombra do roxo, gente, são as nossas superstições, tá? Então, Lá, qualquer sete coisa que ondinhas. as Meu sete romã. ondinhas, os man... Ah, Cris, mas é ruim isso? Não. É só ter a clareza que eu não posso também colocar a minha total segurança interna em algo que é externo, né? Passar embaixo da escada, 7 anos de azar, né? E aí cria mesmo, porque a nossa mente tem esse poder de ficar com 7 anos de azar. Então tem Tem gente, pessoas por que ficam... exemplo, que não sai de casa na sexta-feira 13, por Ah lá, superstição. perfeito. São pessoas Superstição. altamente supersticiosas. Quando você está na sombra do roxo. Na sombra do roxo, perfeito. Então, esse é o roxo, é o segundo nível da dinâmica da espiral. Pra vocês terem uma ideia, quando surgiu esse nível na humanidade? Há 50 mil anos atrás. E tudo que eu for falando aqui, gente, isso agora me veio também para já falando, ele é inclusivo. Então, assim, eu vou subindo nos níveis da espiral e eu, de fato, eu não deixo os outros, porque todos os níveis estão em nós. Né, Shirley? Então, isso é mágico mesmo. Por isso que a Sim. Shirley, né, da pandemia, a gente está vivendo muitas coisas do bege. E é isso mesmo, porque Mas está em os nós. níveis mais elevados se ampliam também, concorda? Também se ampliam, que nós vamos falar Eu me dele. torno uma pessoa mais humana, eu olho mais para o outro, ou seja, né? Eu saio muito, Perfeito. saio do eu e vou para o nós. Ok. Isso. Ótimo. Nós vamos falar disso quando. Perfeito para lembrar isso, porque vai mexendo, porque é dinâmico, né? Não é Isso lembra estático. que a gente precisa do caos, né? A E a ordem gente... precisa do caos. Perfeito. Não existe ordem sem caos. Caos, gente, na verdade, não é ruim. É uma nova ordem, é desordem. Só dá para evoluir com desordem. E é só que a nossa mente, nós vamos ver, principalmente no quarto nível, que é o azul, ela julga isso e acha que é errado. Aí a gente paralisa, né? Então, bege, roxo, vermelho. O vermelho foi escolhido pelos vikings, né? Então, os vikings é o quê? O poder. A essência do vermelho é o quê? O poder. Qual que é a luz do vermelho? A nossa coragem. Então, pela primeira vez, a humanidade tem o quê? Coragem de fazer diferente do bando coletivo do roxo. Então, a nossa ousadia, na verdade, nasce no vermelho, né? A nossa autoestima
sendo baixa ou alta, tá no nível vermelho. Então, por isso que é tão importante a gente o quê? Reconhecer o vermelho em nós, né? Então, essa cor vermelha, quando ela é saudável, que é a luz, ela é muito potente, porque ela, o quê? Inclusive, ativa o nosso poder criativo. Porque assim, peraí, eu sou único e eu posso criar algo diferente, então eu vou ter coragem. Qual que é a sombra E do nesse vermelho? momento é fundamental, né? Nós estamos Fundamental. agora no momento em que coragem vai fazer toda a diferença, pela forma como nós vamos lidar com isso. Isso foi há 10 mil anos, não é? 10 Isso mil foi há anos. 10 mil anos a questão da coragem. A era dos vikings, né? Tem até aquele, quem assistiu ou está assistindo a série lá dos vikings, que é fantástica, retrata bem essa era. Então é bem didático mesmo perceber. E eu gosto também quando a gente, nossa, isso aqui é vermelho. Olha como é que a gente pode olhar agora, depois nós vamos olhar pela perspectiva amarela, né? E verificar que não é para julgar, é necessário, é fundamental passar isso. Qual que é a sombra do vermelho? A sombra do vermelho é quando a gente tem uma prepotência, ou seja, eu sei tudo e não abro espaço para o outro trazer o que ele sabe. Então, isso, Arrogância, né? a arrogância, o autoritarismo, né? Dizer que o outro tem que fazer, como se o outro não pudesse pensar em como ele pode fazer, né? Então, isso é o quê? Se eu vou para a sombra, para as pessoas que estão perto de mim, elas se sentem menos e não contribuem. Né? Então, assim, e aí é muito interessante, porque daí já olhando uma perspectiva mais ampla, quando eu vejo que as pessoas no ambiente estão muito autoritárias, muito agressivas, no fundo, elas estão inseguras. Elas não estão sentindo, porque elas não reconhecem isso. Elas vão para a sombra por falta de reconhecer que elas podem também combinar com a coragem do outro. Então é fantástico, né? Quando a gente olha mesmo a luz e a sombra se integrando, porque isso eu acho que é uma das maiores belezas que tem a dinâmica da espiral, que o Jung já falava muito bem disso, né, Shirley? Da ânima e do ânimo se integrando, que é a luz e a sombra, o feminino, o masculino em nós, e por aí vai. Ah, e um detalhe também. As cores, gente, vão se alternando, né? Então, as cores que a gente chama de cores frias, que é o roxo, que começou com roxo, ele, o que é o nós, é o outro, e é o lado feminino em nós. As cores quentes, que primeiro eu e depois o outro, é o lado masculino em nós. Isso não tem nada a ver com gênero. Isso é um processo de integração muito profunda nessa Bom você jornada. explicar isso. Né? Exatamente, não tem nada a ver com gênero. Porque tem muitas mulheres, né? Tem um masculino, e é muito interessante ver na espiral, quando a gente olha o assessment, tem um masculino muito valorizado agora, e depois tem um convite de olhar para o lado feminino. Tem a ver com esses níveis de consciência também. Tá? Então, fomos para o terceiro. E eu tô olhando a hora lá, é rápido mesmo. Eu tô só pensando, uma live resultando em outra. Agrade o masculino, vamos lá. O quarto nível... Não, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer um curso sobre isso. Porque eu fiz esse curso com você lá, tem uma segunda etapa para fazer que você nunca mais deu certo, né? Então, depois eu conto o segredinho, mas eu tô preparando um curso mesmo, porque muitos pedidos. Ótimo. Então, eu tô preparando, porque eu falei assim, eu preciso compartilhar mais, né? É maravilhoso, né, então, em breve, Shirley. Mas vamos lá. O conhecimento precisa ser compartilhado, sem dúvida. Compartilhado. E eu fico delirando aqui, porque é muitas nuances. Depois ainda vou falar um pouquinho, se der tempo, do trabalho que eu faço com constelação sistêmica junto com a espiral, que é tudo a ver com os princípios. Fantástico. Então, vamos lá. Total. Vamos. Então, o quarto nível é o nível azul. O nível azul foi escolhido por conta do militarismo, tá? Então, o nível azul, gente, é quando começaram as guerras com propósito acontecerem. Porque na era dos vikings tinha guerra, mas era tudo desordenado. Não tinha um propósito para aquilo.
O nível azul começa a guerra com os propósitos. Tanto é que nas empresas, gente, o famoso que a gente fala, missão, visão, valores, começou no azul. Por quê? É a ordem que começou a ser instalado. Né? Então, qual que é o saudável do azul, o lado luz do azul? O nosso lado estruturativo, de organizar, de planejar, de estruturar as ações na linha do tempo. Isso tudo é azul em nós, que é maravilhoso. Por outro lado, o lado sombra do azul é um lado, gente, que é muito tóxico, porque é o lado do julgamento. É o lado do julgamento do outro e do auto-julgamento. Então, são das verdades absolutas, dos pontos de vista fixos que a gente tem, das crenças paralisantes, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a estatística, né? Que tem várias estatísticas, depois eu até vou compartilhar com vocês lá no canal Telegram, porque eu acho que também isso ajuda. É um quadro, um infográfico, e a estatística fala que a maior parte da humanidade está no azul. Né? Então, a maior parte da população da humanidade está no 4º nível. Nós vamos falar de 9. Uau. Então, assim, o convite que está tendo a pandemia agora... Pode falar, Shirley. Era isso que eu queria complementar aqui. Você começou a dizer, com essa pandemia, nós podemos mudar isso daí? Total, porque assim, o nível azul, a sombra do azul é das verdades absolutas, logo que certeza, quero certeza de tudo. E a gente eu sou dono da verdade. Eu sou dono da verdade. E aí a gente está com um problema que ninguém foi capaz de prever, antecipar e até o momento solucionar. Então assim, gente, foi todo incerteza total. O mesmo planeta mesmo. O azul foi assim, a sombra do azul, ela foi totalmente abalada. E eu falo que maravilhoso. Porque aí, abalada, o que fica fragilizado? Fragilizado não é fraqueza, mas é um lugar macio que tem oportunidade de entrar coisas novas. Né? Porque se a gente tem certeza absoluta de alguma coisa, a gente se abre para novas possibilidades? Possivelmente não. Porque eu costumo dizer assim nas minhas aulas, né, Shirley? Eu acho que você vai lembrar disso. Eu falo, gente... Adoro confusão. Confusão é ótimo. Porque confusão, a gente abre um espaço novo para o cérebro. Quando a gente tem certeza de alguma coisa, a gente nem abre espaço e nem ouve o que o outro está falando. E isso é do azul, é a sombra do azul. Então, o azul, gente, é onde nasce a culpa. Até o vermelho não tem culpa na humanidade. O azul, que nasceu agora, agora mesmo, há 5.000 anos, que veio muito forte com as religiões, ele nasce com a culpa humana. Então, assim, independente do mérito das religiões, gente, é algo para a gente pensar num nível mais amplo. Será que precisa tanta culpa na vida? E a pandemia está mostrando isso. Não, pelo contrário, né? A culpa constrói resultados péssimos, porque te joga numa vibração baixíssima. Baixíssima e gera o quê? Doenças. Na verdade, né? Uma das raízes das doenças são a culpa que a gente sente de qualquer coisa que a gente faz, a culpa que a gente quer gerar que o outro sinta. Olha que loucura! Então, assim, cuidado sim. É um convite enorme que nós estamos tendo para quê? Abrir mão de algumas coisas e nos acolher, logo a gente vai acolher mais o outro. Né? Abrir mão dos pontos de vista fixos que não servem mais, porque isso está no azul, na sombra do azul. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. O próximo nível é o nível laranja, dos resultados, tá? Então, por que foi escolhido laranja? Por conta dos aços fundidos. É, de fato, quando começa uma transformação mundial. E está aí só há 300 anos. É recente, se a gente pensar na linha do tempo, né, Shirley? Sim. Então, o laranja, gente... ele é o primeiro nível de expansão intelectual. Então, é o nível... O que é a saúde do laranja, né? A luz do laranja? O nosso conhecimento que a gente vai buscar técnico, científico, planejar, ter uma estratégia e executar. É a nossa capacidade de criar alternativas diferentes para um mesmo problema. Então, isso é o lado laranja. O lado dos empreendedores, laranja, que é a luz. Né?
Qual que é a sombra do laranja? Fazer um resultado a qualquer custo, manipular por interesse próprio, né? E fazer um discurso e fazer outra coisa, que é a tal da incoerência. Então, isso é a sombra do laranja. Uhum. O que é o bacana da questão do quando o laranja é visto na luz e na sombra? Ele começa a perceber que, principalmente, né, executivos que eu atendo, que a Shirley com certeza também atende, que começaram a perceber que não tem mais sentido só a vida material. Porque como o laranja é estratégico, é empreendedor, Abrir mão do status, né? tem muito Abre mão do status, status. né? É movido pelo status, o que acontece? Tem uma questão muito de se sentir especial, tem uma hora que começa a esvaziar isso e não tem mais espaço. Muitos começam a ficar doentes. Já atendi clientes que era o auge do laranja, aí tiveram infartos e repensaram a vida. Né? Então, o laranja também precisa. Tem uma adrenalina enorme. É aquela pessoa que tem uma energia que parece que não cansa nunca. Cuidado, porque ela está fugindo de si mesma. Então, tem todo um movimento que a gente precisa olhar. E vocês estão percebendo também, gente, que os níveis de consciência também são níveis que vão aumentando a complexidade. Vão mais elementos sendo considerados. Por isso que a espiral faz assim. Por isso que a espiral faz assim, né? Então ela vai crescendo e vai. E lembrando, complexidade não tem nada a ver com ser difícil. São vários elementos simples combinados que vai gerar um resultado. Tá ok? Então, o próximo nível é o nível verde, né? Então, a humanidade despertou para isso há 150 anos. É muito pouco. Quando começou o movimento, por exemplo, do Greenpeace, que é o olhar para pessoas, que é o quê? É o reconhecer que eu tenho um potencial e reconhecer que a Shirley também tem um potencial. É reconhecer que não adianta fazer um resultado a qualquer custo, porque eu estou o quê? Destruindo as relações. Então, o nível verde, gente, na verdade, é o grande convite com essa pandemia para a gente mudar a forma da gente se relacionar com as pessoas, inclusive nas mídias sociais. Né? Então, assim, qual que é a luz do verde? Eu considerar que o outro existe, porque não, até o nível laranja não é tão óbvio isso. Eu falo que o outro existe, mas no fundo eu gostaria que o outro fosse como eu e julgo o outro. Né? É sutil isso, mas acontece. Até teve uma colocação da Raquel agora sobre o laranja, que ela fala assim que está mais propensa ao estresse. Mas eu penso que toda sombra está mais propensa ao estresse, ou não, Cristi? Toda sombra e o laranja, como ele tem uma adrenalina, ele é movido por adrenalina, ele de fato, ele potencializa o estresse, tá? E aí, bacana você ter perguntado isso e a Shirley ter falado isso também, porque, por exemplo, vou falar como é que é o estresse do azul. O estresse do azul, ele suporta as coisas, não põe para fora. Por quê? Ele implode, exatamente. Implode, então, assim, né? Implode. E aí, é o vermelho que explode. E aí, por quê? Porque pode ser pecado, pode ser que o outro eu vou desagradar, tem um fiozinho já de perfeição, né? Então, o laranja, ele externaliza mais isso. E os outros é mais sutil, principalmente o azul, porque a maior parte da humanidade está entre o azul e o laranja. Então, você imagina isso, gente. Como é que tá a confusão, que é saudável, para a humanidade mudar de nível, né? Para a saída do conforto, porque era um conforto de alguma forma. Então, voltando, o verde, ele também isso, é a consideração que o outro existe, é o cuidado que eu tenho pelo outro e por mim mesma, né? Começo a olhar isso. É de fato reconhecer que as redes sociais, por exemplo, elas têm infinitas possibilidades. Só que eu preciso também aprender, porque senão eu fico o quê? Tudo para todos, democracia excessiva, que é a sombra do verde. Eu quero agradar todo mundo. Então, o verde, gente,
é muito sutil, porque às vezes o que que acontece na sombra do verde? Ah, eu me digo aberta, né? Eu sou aberta, só que se tiver um grupo que pensa diferente de mim, eu também posso julgar. Então é sutil. Então não é um nível ainda que está expansivo e com baixo julgamento. Eu acolho os grupos que pertencem à minha forma de pensar. Então é sutil. E é o último nível da primeira camada da espiral. Uma vez que eu me dou conta disso, tanto da luz quanto da sombra, eu tenho maior facilidade para me perceber e para me trabalhar. Porque eu penso que a questão não é mudar a cor, mas né, não é mudar o nível, se esforçar para mudar o nível, mas para ir para a luz do nível que você está. É isso que Maravilhoso. Ótima pergunta, Shirley, porque isso não é tão óbvio. É porque você já é super estudiosa também, ainda bem que você está me ajudando. você é minha Mas professora, né? Deixa eu. não, mas é isso. Não, e isso aí é muito importante, porque, por exemplo, no nível laranja, e eu estou contando esses níveis, a pessoa tá falando assim, ah, então qual o nível que eu tenho que chegar? Porque coloca meta, né? Porque o laranja foi meta. Não é isso o ponto, gente. A expansão da consciência precisa ir genuinamente, eu preciso me conhecer, A né? primeira vez que eu fiz, eu pensava que eu tinha que pensar em como equilibrar, e na aula, naquele momento, eu estava com azul muito alto, eu estava com laranja, eu estava saindo do ambiente corporativo para empreender algo novo. E eu lembro que eu te perguntei qual deveria ser os percentuais corretos, como se Sim, existisse, para que eu pudesse me desenvolver. foi mesmo. E aí eu falei isso que você falou mesmo. Você fica... Sim. Não é esse o ponto. O ponto é o reconhecer. Porque assim, gente, luz e sombra são polaridades. Quando eu reconheço, naturalmente eu começo a ter o movimento de integrar. Então não é isso ou isso. Eu integro, é E. E aí eu começo a ter um movimento, é claro, que aí é autoconhecimento, é autoaprofundamento, é terapia, sim, é constelação, é mentoria. É um mergulho profundo em nós mesmos, gente, para de fato a gente começar o quê? Ah lá, a Raquel tá falando, né? Eu queria também ter a meta de ir com amarelo. Para a gente abrir mão disso, porque as cores são consequência desse mergulho profundo que eu faço em mim mesma. Então é demais, gente, é demais. Vamos A caminhar mais Lia, um pouquinho. para a gente Vai. poder avançar, a Lia está dizendo assim: eu posso estar em diferentes níveis de consciência ao mesmo tempo, em diferentes aspectos da vida? Excelente pergunta. Excelente pergunta, querida Lia. Sim, quando você faz o assessment, porque existe um assessment para fazer, você vai ter três cores que sempre caminham juntas. E não são três cores lineares, tá? Pode ser totalmente não linear. Pode ser uma do roxo, uma do laranja e uma do amarelo. Então, assim, sempre tem cores. A combinação dessas cores vai dar o que para nós que conseguimos ler a espiral, né? As necessidades que você está vivendo, as dificuldades que você está vivendo, o que você precisa abrir mão para, de fato, ir para um próximo nível de uma maneira mais madura. Então, sempre tem três níveis que são os que estão pulsando em nós. Tá Ok, ok? ótimo. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Então, até o verde, gente, do bege ao verde, né? Nós falamos então bege, roxo, vermelho, azul, laranja e verde é considerada a primeira camada da espiral. O que que é isso de uma maneira sintética? É um nível de todos esses níveis aqui de sobrevivência. É um nível que todos nós passaremos, independente se a gente tem consciência ou não, porque nós estamos expostos em condições de vida. Então, a pandemia agora, para quem nunca tinha vivenciado um verde como nós estamos vivendo, ele está declarando isso. Então, assim, os laranjas, né, que tinham tudo estruturado, imagina as empresas, planejamento estratégico, organizado, plano de uma. Gente, foi tudo por água abaixo. Tudo. Hoje eu falei sobre isso ontem num artigo meu, numa revista que eu sou colunista, que parece que o mundo VUCA pegou todas as denominações, bateu no Todas. liquidificador e nos devolveu tudo misturado.
Perfeito. É o próprio Muvuca, o mundo Travou, Muvuca, né? Que eu adoro Cris. falar o mundo Muvuca. Muvuca, voltou, Isso. né? É a muvuca feita para o quê? Isso. Desacomodar o que não estava servindo mais, né? Porque estava tóxico. Porque vocês devem estar Sim, percebendo assim, quanto a gente sim. vai cultivando de sombra até explodir. Até chegar, né, no momento, falar assim, agora não Isso. dá mais. Só que nós vamos perceber com a virada para a segunda camada, que a primeira cor é amarela, né? Que é amarela por quê? É a cor do sol. O sol nasceu para todos, é abundante, não falta nada para nós. A perspectiva amarela é extremamente inclusiva, sistêmica. Ela, eu falo que é um abraço, né? E a E o perspectiva curioso amarela é que o foco dela é no eu, né? é no eu, Legal você falar sobre isso. isso. E é um eu integrado, é um eu que começa a entrar no lugar de reconhecer a sua própria singularidade, a sua própria forma de agir no mundo. É um eu que é desapegado de algumas coisas que até então eram de alguma forma muletas, né? Para ser o que é no mundo. Então, o amarelo, gente, ele não é mais o ego aflorado, né? Que muitos aparecem em vários níveis aqui, sem entrar ainda no mérito, que seria uma outra live, nos níveis anteriores. Mas é um eu integral. É o eu que, de fato, ele inclui todas as percepções e começa a diminuir o nível de julgamento de si mesmo, né? E do outro. Mas é um nível que também tem sombra. É um nível que, se não ficar atento, qual que é a sombra do amarelo? Gente, a paralisia da perfeição. Então, e aí, gente, nesse momento, eu gosto muito da Brené Brown, nós gostamos muito, né, Sim, Shirley? Porque sim, ela traz, né, a coragem de ser imperfeito. É muito amarelo isso. É a sim. coragem, assim, gente, vai para a vida do jeito que é, baixa as barreiras. E é um nível, assim, mágico. Eu gosto dessa palavra, então eu falei, vou Tá falar mesmo. tudo bem saber que não está tudo bem, porque é Tá importante a tudo. gente sair dessa ideia da tirania da positividade. Quem fala muito sobre isso é a Susan David, que nós criamos isso, né? Tem que estar tudo bem, tem que não tem não. Todas as Não, pessoas, não tem. inclusive as mais desenvolvidas, aquelas até que trabalham com desenvolvimento humano, tem sua luz e sua sombra, ou seja, tem seus momentos desafiadores como qualquer outra, né? Maravilhoso, Chile. Eu lembrei de um livro que você mesmo falou, me indicou, e já estou devorando, que é da agilidade emocional. Tem tudo a ver com esse nível. Que é isso, gente. Como Posso é que. aproveitar esse gancho? Hoje eu vou Claro, fazer uma claro. live às 21 horas. Quem não me conhece, que segue a Cristi, se tiver se Siga ela, identificado por comigo, favor. me siga, porque às 21 horas eu vou fazer essa live. Vai ser pelo Insta do Glardo.mesquita, mas eu vou transmitir pelo meu, como está acontecendo agora, né? E vai ser muito legal. Você também está convidado. Não, já está Não na minha sei se você vai agenda. estar fazendo live nesse horário. Não, hoje eu não tenho live. Eu vou participar de uma antes da sua e vou. Claro. Ótimo, ótimo. E é isso que a Shirley tá trazendo, e da agilidade emocional que faz todo sentido, é nível amarelo, gente. É o quê? É me acolher. Né? A velocidade da confiança acontece no nível amarelo, porque tem uma confiança inteligente. Né? Eu confio no outro, mas não é uma confiança cega que às vezes tem no verde. O verde começa a despertar isso, mas às vezes é cega. É uma confiança que integra realmente caráter e competência. É uma mentalidade de abundância e de fazer as coisas fáceis. Ah, porque tem uma nuance também. Até o nível verde tem uma mentalidade ainda no sutil, tá? Ele se apresenta de diferentes formas em cada nível, de sofrimento, de merecimento, de dificuldade, que tem uma conexão com o quê? Com a nossa criança interior ferida. Então, isso tudo, quando a gente olha na perspectiva amarela e primeiro percebe assim, ok, tá tudo bem, vou começar a baixar a barreira comigo. E naturalmente eu começo a baixar a barreira com os outros, e eu começo o quê? A aprender coisas novas o tempo inteiro, reconhecer que todo dia é único, gente. Isso não é óbvio, tá?
para nós. Todo dia é único. É óbvio que todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova. Mas a gente não consegue o quê? Acessar essa frequência, porque a gente ainda fica no nosso auto-julgamento. Então, é se permitir ir além. 1% da humanidade, até então, na estatística, estava no amarelo. Eu também concordo com a Sheila, a gente falou um pouquinho disso, né, Sheila, no começo. Sim. Com certeza, isso agora... E o amarelo existe há 50 anos só. Há 50 anos só. Ou seja, quase a minha idade. Meu plano amarelo nasceu comigo. Olha que coisa. Nasceu com você, olha que delícia. Foi o amarelo que me trouxe. Um amarelo que te trouxe. Olha que lindo. Não fui eu que trouxe o amarelo, não. Eu vim um ano depois. Daí, perfeito. Mas depois. Veio, bom. Então, o amarelo é um abraço, né? Eu falo que é um abraço, mas e é um misto. Eu uso um termo, às vezes, né, nos cursos que a gente vai aprofundar, e agora me veio isso que tem tudo a ver. É uma intuição pragmática. Então, na hora que a gente fala desse termo nos níveis anteriores, a Cris tá maluca, mas o amarelo consegue compreender isso. É o quê? Eu acesso o meu saber, que é uma intuição, todos nós temos isso. Não existe, gente, notícia, não tem pessoas que não sejam intuitivas. Todos somos. Só que a gente tem que dar esse espaço, né? Então, é um espaço da intuição com pragmatismo. Com o quê? Com o conhecimento que você tem. Porque tem uma fala do Bert Hellinger que eu amo muito, que é bem amarelo, que ele fala assim, gente, quando você se propõe a ser constelador, a estudar, a de fato estar naquele lugar, o campo vai te mostrar o que você precisa ver. É confiar no seu saber e no que você conheceu, gente. Isso é fantástico na prática. A intuição e todo total. mundo, não é? E aí, todo mundo já viveu isso com certeza. Vou dar um exemplo simples. Às vezes você está numa situação e fala, gente, o que eu vou fazer? Se você entrar no estado pleno, porque a plenitude é amarela, aqui e agora, o que vai acontecer? Daqui a pouco você recebe uma ligação exatamente daquilo que você precisava. Alguém te indica um livro, né? Alguém aparece com uma situação que você falou, meu Deus, é isso que precisava acontecer. É demais. Osho fala, eu gosto dessa colocação dele, no livro Intuição, ele fala que a pessoa que confia só na intuição e não dá espaço, aliás, só no intelecto, e não dá espaço para a intuição, é como sentar no início da ponte e acreditar que já atravessou. Ou seja, você deixa de acessar várias coisas importantes. A Raquel está perguntando se vai ficar gravado. Ah, tá, não. Quem perguntou foi a Melissa, mas a Raquel já respondeu. Vai ficar gravado no Insta da Cristi, viu, gente? Quem me segue é no dela, para poder assistir amanhã ou mais tarde. Perfeito. Depois nós vamos também pôr no IGTV, vou pôr no YouTube, porque agora nós estamos também descobrindo um monte de coisa nova, aprendendo, né, Shirley? Shirley, maravilhoso. Então vamos lá. Tem mais vamos. O outro nível é o nível turquesa. O turquesa foi escolhido, olha que mágico também nesse momento que nós estamos vivendo, que é a cor de como a Terra é vista pelo espaço. Então é turquesa. Lindo. É lindo, né, gente? Lindo. É romântico, né? É romântico, eu falo que é poético, né? Então é demais. Então, o nível turquesa, ele de fato, ele é expansivo. Porque pensa, gente, fora da Terra, olhando, é global, é totalmente integral. Todos nós somos um, né? Então, o nível turquesa, né? A luz do turquesa é a autocompaixão vivida, é a compaixão vivida, é você dar crédito para um desconhecido, gente, mas que é um humano, que está ali com você, que nós estamos aqui na mesma jornada. Então, isso é muito grandioso, o turquesa. É totalmente integrar, pensar, sentir e agir. Não tem essa separação. É perceber as nuances, as sutilezas do que nós estamos vivendo. É não rejeitar a pandemia, é agradecer. Esse lugar é um agradecimento profundo, né? E reconhecer que ela tem o seu papel. Reconhecer que ela tem esse papel, reconhecer que nós estamos fazendo parte da história. Olha que grandioso isso. Não, né? Nós escolhemos estar aqui nesse momento, nessa existência nesse momento. E se a gente está aqui nesse momento, gente, nós precisamos olhar para isso. Nós temos com o que contribuir, todos nós.
Não tem uma pessoa que não tem. Gente, nós temos, então, assim, Eu ativar gostei isso mais. muito disso que você falou agora. Eu tenho que te interromper. De vez em quando eu faço isso, Claro, né? Mas é que eu fico eufórica te ouvindo. pode falar, claro. Nós temos como contribuir. Ou seja, eu gosto muito de, nesse momento da pandemia, termos isso como o primeiro foco. Como é que eu posso contribuir? Eu penso que isso é uma convocação para cada um de nós nesse momento. Olhar para esse aspecto, não no sentido de pensar primeiramente o que eu vou fazer, mas como eu posso contribuir. Fantástico sua colocação. Muita gratidão. Isso, não, e eu tô arrepiada inteira, Chile. E isso é tão grandioso, Chile, que não é óbvio, né? Gente, todos nós, e se vocês estão assistindo agora, é para vocês disseminarem. Todos nós podemos contribuir. Se faça essa pergunta aberta: como eu posso contribuir? Vai vir, porque você pode. Do seu jeito, Onde sem você se está, comparar a como ninguém, você... aonde você estiver. É mágico, é transformador, é Exatamente. transformacional, né? É uma convocação. Chamei de Uma professor convocação, desde o dia que isso. chegou. Falei, esse é um professor, está chegando para nos ensinar. O que eu posso aprender? E, gente, eu vou fazer 50 anos no ano que vem. Você também não está muito longe de mim, não sei se você fala, mas eu Não, não ligo. Então, eu falo assim, quantas crises eu já vivi e já passei, já vi pessoas viverem. Não foi nessa dimensão, mas para aquele contexto era uma dimensão muito, muito grande. E através disso a gente tem tantas oportunidades, não é, Cristi? tantas oportunidades, Chile, e você me fez, você já me deu o gancho para falar da sombra do turquesa, que Sério que talvez tem? para você Oh, tenha. Olha, a sombra do turquesa é a anulação de si mesmo. Então, talvez, gente, a maior contribuição que você pode fazer é olhar para você mesmo com mais carinho. É reconhecer que você é um ser infinito, de infinitas possibilidades e único, gente. Não é óbvio isso para muita gente, Shirley. A gente sabe disso, né? Não é óbvio. Então, assim, não. você se dá para todo mundo. Mas e você? Essa é a sombra do turquesa para a gente ir para o último nível, que daí realmente também, igual o bege, não tem sombra, que é o coral. O que que é o coral, gente? A cor coral, ela foi escolhida por conta dos corais do fundo do mar. É a gente mergulhar no nosso mais profundo, né? É profundo da nossa alma, do jeito que a gente quiser chamar, mas é a profundidade máxima, que é o quê? Se colocar em primeiro lugar. Se eu não me coloco em primeiro lugar na minha vida, como que eu vou ser uma pessoa saudável para as outras pessoas? Isso é muito grandioso. Então, Fantástico. se priorizar é a cura, porque vocês foram percebendo, né, que cada sombra, se eu integro com a luz, é a cura para o próximo nível, né? São excessos que aparecem para a gente entrar num equilíbrio harmônico. E é a cura do próximo nível. Então, o coral, gente, surgiu para isso. Gente, quando eu pergunto a maior parte das pessoas o que é prioridade para você, a maior parte, 99%, vai ser a minha família. Falei, se a sua família for prioridade antes de você, você não está sendo a pessoa mais saudável que você pode ser. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso é o que? É assumir o domínio pessoal e a sua própria singularidade. É claro que você vai contribuir com o que você é, não o que com você tem. Porque nós estamos vendo, né? Sim. Faz sentido ter um monte de coisa nesse momento? Nada. Não. Ter materialmente, gente, não. Porque vamos pensar, o ápice que pode acontecer, né, Shirley? E com certeza essas reflexões são mais profundas do que a gente imagina. E se veio agora, vamos falar, né? Se a gente perder tudo materialmente, porque quando a gente, toda vez que a gente fala perder, a maior parte das pessoas ainda olha o material, não olha só as pessoas. Então agora nós temos o quê? Com risco de perda de pessoas e com risco de perdas materiais. Se a gente perder tudo, ficar só entre aspas a nossa capacidade permanece. Isso não tem como ser tirado de nós. A gente recomeça e renasce tudo de novo. Isso é coral. Isso é Uau. muito profundo, né? É Fantástico. existencial. É a melhor versão que você fala, Shirley, na máxima potência, né? Na Com máxima infinitas potência. possibilidades.
Exatamente, Cristi. E é tão profundo pensar nisso, dá uma coisa assim, esperançosa. Esperançosa. É a força de caráter, né? Sim. Esperança. E aí a Sueli já está perguntando como trabalhar isso com cultura na espiral. Isso é grandioso, é a minha verdadeira paixão nas empresas, Su. Porque imagina tudo isso conectado com os valores organizacionais e transformados em comportamentos organizacionais. Inclusive no meu curso, né, que a Shirley já me estimulou aí a falar, vai ter tópicos sobre cultura. Porque Que nós bom. somos um ser integral, né? E cultura, porque a gente pode falar da cultura organizacional, mas tem a cultura familiar, tem a cultura do país. A linguagem da dinâmica da espiral conversa com tudo isso. E tem tudo a ver com os níveis que a gente foi falando. E é mágico. Porque cultura tem a ver... Quem viu a live que eu fiz sobre cultura, com a Raquel, inclusive, cultura é o sistema imunológico da organização. Então, se o sistema imunológico está fortalecido, ele o quê? Ele consegue passar por essa pandemia de uma maneira mais saudável e todo mundo fica fortalecido. E aqui, gente, organização não é só a empresa, né? É qualquer sistema familiar, né? Societário, organizacional, que a gente fala de empresa, do país. Então, gente, maravilhoso, mas temos alguns minutinhos, né, Shirley? Ai, meu Temos Deus, que delícia. 4 minutos, né? Mas olha, Cristi, eu acho que já que você vai fazer um produto sobre isso, eu mesma gostaria de adquirir, porque eu fui a São Paulo fazer esse curso com você e depois não deu certo de encontrar novamente. Eu quero Continuar. muito concluir. Eu quero muito concluir. É uma coisa muito bacana e você disse é complementar aos outros assessments. Eu uso muitos Complementar. tipos psicológicos de Jung, uso muito as forças de caráter. Acho importante esses assessments com validação científica, porque já tem uma série de estudos e embasamento explicando sua eficácia, né? Não, e isso que você falou é muito grandioso. Inclusive, para quem não conhece, tem um assessment que o Luciano, pela Caminhos Vida Integral, do mesmo livro que eu indiquei no começo, né? Depois eu vou passar para vocês, que ele fez justamente, né? Lá atrás ele me convidou para fazer o workshop Plenitude, eu, ele e o Helder Camei. Aliás, semana que vem vai estar eu e o Helder Camei. Então, se Ah, preparem com o tema. adoro, adoro idear. Com certeza vai falar Vamos. psicologia positiva. Assim, vocês vão ver o que eu... Ele falou, da onde você tirou esse tema, Cris? Eu falei, do meu ser infinito. Então nós vamos Uau! Fantástico, essa eu E não quero aí, perder. daí acabou que ele criou a jornada do autoconhecimento, que é mágico, que é isso que a Shirley está falando, É integra, gente. fantástico. Imagina que lindo, nos quadrantes do Ken Wilber, né? Forças de caráter, tipos psicológicos, inteligências múltiplas e dinâmica da espiral. Maravilhoso. Estão dizendo aqui, ó, 1 minuto e meio para nós. Então, querida Eita! Shirley, queria te agradecer muito por essa oportunidade de estar com você. A sua frequência vibracional sempre me estimula muito. Adoro. Obrigada. Amo você. Eu também amo muito você, querida. Amor à primeira vista, né? E a gente Total. segue, e a gente E a segue. gente continua com amor à segunda vista. Tô adorando. Isso. E quem sabe, a qualquer momento a gente faz outra live, né? Uma Total, vez minha eu vou linda. tomar café com você, outra você vem comigo. E foi um prazer enorme. Obrigada a vocês também que estão aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer, mesmo que virtualmente, né? Se acompanha a Cristi, com certeza são pessoas maravilhosas. E eu E também é queria isso. super agradecer pelo pessoal da Chile que entrou aqui, uma delícia. E a Shirley também, né, Shirley, também está preparando aí em breve um tema que tem tudo a ver, que é complementar com isso, que tem a Fantástico. ver, né, Shirley? Então, em breve também a Sim. Shirley tem novidades. E, gente, por gentileza, para finalizar, assumam que vocês podem contribuir e contribuam com a humanidade. Do seu jeito, sem se comparar, porque nós somos seres infinitos, mágicos, superpoderosos e expansivos. Né, Shirley? Isso é Fazer o demais, melhor gente. que pode com o que tem, de onde está, Perfeito. De onde né? está?
Beijo, minha linda. Beijo grande, minha linda. Obrigada, Muito gente. grata. Tchau, Até tchau. amanhã, Até mais. da noite. Até Tchau, às tchau. 21. Beijo. Até às 21. Beijão.